nós, seres humanos, é considerado algo bom, nós não nos assustamos, nem nos surpreendemos, pois sabemos que Deus é bom e age com misericórdia e graça. Entretanto, existem algumas obras de Deus que nos parecem estranhas. Exemplo, quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaque, sendo que Deus é contra sacrifícios de seres humanos. E além disso, Isaque era o filho da promessa, ou seja, ele que daria continuidade à aliança que Deus fez com Abraão. Outro exemplo é quando Deus pede para Israel, ao entrar na terra prometida, matar todos os cananeus, inclusive mulheres e crianças. Sendo que o próprio Deus deu como mandamento, não matarás. Um exemplo no Novo Testamento é quando o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado pelo diabo. Imagine, o próprio Deus levando alguém para ser tentado. E mais um exemplo é o espinho na carne de Paulo, a saber, um mensageiro de Satanás, da parte de Deus, para esbofeteá-lo. Todas essas coisas soam muito estranhas, não é mesmo? Porque aos nossos olhos não combinam com o ser de Deus. Mas a Bíblia chama de obras de Deus. Martinho Lutero, o reformador, classificou as obras de Deus em duas categorias. A primeira ele chamou de obras próprias de Deus, que são as obras que correspondem com a sua natureza. A segunda ele chamou de obras estranhas de Deus, que são obras não próprias da sua natureza. Lutero se utilizou da palavra estranha, que está lá em Isaías capítulo 28, verso 21. Na parte final do versículo diz assim: o Senhor virá para fazer algo estranho, para realizar um ato incomum. A verdade é que essas obras nos soam como estranhas, porque muitas vezes não sabemos o fim da história. Lembremos de Jó. Ele não sabia o porquê de tudo aquilo que aconteceu com ele. Inclusive, morreu sem saber. Mas nós que temos o livro completo nas mãos, lemos o primeiro e o segundo capítulo. E por isso podemos entender qual era o propósito de Deus. E aí muitos têm se questionado: a Covid-19 é uma obra de Deus? Se ela é, para quê? Como Jó, a gente adoraria ler os primeiros capítulos das nossas próprias histórias. O que eu posso afirmar hoje é que, sem sombra de dúvida, o coronavírus é uma obra de Deus, ainda que estranha. E como eu sei disso? Porque nada acontece sem a permissão e o controle do nosso Senhor. Mas então fica a pergunta: para quê? Podemos achar que Deus está nos punindo, que é um julgamento, como os amigos de Jó acharam. Mas quando nós lemos o final da história de Jó, Deus agiu de maneira soberana, linda e misericordiosa. Jonas Madureira disse que podemos achar que Deus está nos castigando, quando na verdade Ele está nos salvando. Eu tenho aprendido que muitos juízos divinos são cheios de misericórdia. É por isso que o profeta orou: Senhor, na tua ira, lembra-te da sua misericórdia. Martinho Lutero disse: Deus age de forma estranha para com os seus filhos. Salva-os através de coisas adversas. Bem assim como faz o escultor. Ele tira a parte da madeira que não será parte da escultura, e assim ele cria a estátua. 1 Samuel 2,6 diz:
O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. Ministrando nesse texto, Lutero disse: ele mata e destrói, o que lhe são obras estranhas. Deus matando, destruindo. Mas ele faz isso para chegar à sua obra própria. Mais de um século atrás, na Inglaterra, no distrito de West Weston, aconteceu uma grande tragédia. Uma mina desabou, prendendo e matando muitos trabalhadores lá dentro. O bispo Handley Mowley foi chamado para dar uma palavra de consolo para os parentes e amigos da vítima. Da entrada da mina, ele disse: é muito difícil para nós entender por que Deus deixou um desastre tão terrível acontecer. Mas nós o conhecemos, confiamos nele e tudo ficará bem. Ele continuou dizendo: eu tenho em casa um marcador de livros que a minha mãe me deu. É feito de seda e quando eu vejo o avesso, eu não vejo nada além de um emaranhado de fios cruzados e recruzados. Parece um grande erro. Alguns poderiam dizer que a pessoa que o fez nem sabia o que estava fazendo. Mas quando eu viro e olho o lado direito, eu vejo ali lindamente bordada a frase: Deus é amor. Então ele aconselhou: nós estamos hoje olhando o lado do avesso. Um dia olharemos do outro ponto de vista e então entenderemos. E isso vai de encontro com o que diz 1 Coríntios 13:12. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo, face a face. Tudo que sei agora é parcial, incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como de Deus já sou conhecido. A Covid-19, sim, é um efeito da queda e todos os seres humanos, pecadores que somos, estamos sujeitos a ela. Amós 3,6 diz: acaso a calamidade sobrevém a uma cidade sem que o Senhor a tenha planejado? Por isso eu posso afirmar que na obra de Deus, esse vírus tem sim o seu lugar, a fim de que os propósitos divinos sejam alcançados. Ok. Agora, qual o nosso papel diante disso? Diante disso, o cristão segue confiante em adoração. Podemos dizer como Jó: aceitaremos das mãos de Deus apenas as coisas boas e não as más? E também podemos dizer como o apóstolo Paulo: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Para finalizar, eu dei aqui vários exemplos, de obras estranhas de Deus, mas eu quero dizer que a cruz de Cristo, é a obra mais estranha de Deus, até mesmo paradoxal, porque a cruz é rude, é feia, é solitária, dolorosa. Ela é um instrumento de morte agonizante. Todavia, nela repousa a salvação. Aleluia. Deus faz obras estranhas que nos intrigam. E diante do que estudamos hoje, responda você mesmo: pode vir alguma coisa boa desta pandemia?